ela vai... o mesmo treinamento, né, que a gente passou a semana passada, e aí eu vou combinar com vocês que vocês vão depositando as dúvidas de vocês, os questionamentos, lá no chat. A Isa vai apresentar, em alguns momentos, a gente vai parar, vai fazer uma pausa na apresentação para esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Então, vamos aí ter um pouquinho de paciência com a internet, né, que às vezes trava, às vezes passa o carro na rua fazendo um barulho, mas aí a gente vai conduzindo da melhor forma para tentar acompanhar e esclarecer vocês, tá? Lembrando que é o mesmo treinamento que já na semana passada, como a Marli disse, a gente abriu aí, porque algumas pessoas não puderam participar, então quem já participou do treinamento da semana passada, fica à vontade, também pode participar desses, se tiver mais dúvidas, outras dúvidas que surgiram. Isa, tá aí? Oi, gente, boa tarde todo mundo. Bem-vindos aqui novamente à reunião. Como a Lili e a Marli falaram aqui para vocês, a gente vai fazer uma reprise, né, do treinamento sobre trabalho remoto, tirar as principais dúvidas que vocês estão tendo, que possam surgir aqui. Então, eu fiz uma pequena apresentação com os principais pontos aqui que são importantes para a gente reforçar das ferramentas que a gente tem hoje e estamos utilizando bastante aqui no nosso sistema no SEI, tá? Só um minuto que eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela. Pronto, já está aparecendo, né? Tá, sim, Isa. Pode seguir. Então, aqui a gente rapidamente falando aqui dos objetivos da reunião, que vocês também já viram no e-mail, então eu vou passar mais rápido, que o objetivo é apresentar as principais ferramentas que a gente tem hoje disponível, né, de trabalho remoto, e destacar as principais dúvidas, como eu já tinha falado, que já ainda estão surgindo com relação ao plano de trabalho, relatório de atividades, termos que a gente precisa colocar lá dentro do processo, enfim, tudo que for surgindo aí de dúvidas, a gente vai tentar sanar aqui nesse treinamento. Então, todo esse treinamento, todo esse processo que a gente está vendo de plano de trabalho remoto, ele tem como base a portaria da ProPessoas 818 de 31 de março, né, que a gente teve uma anterior, mas depois veio essa de 31 de março, que reorienta todas as rotinas de trabalho, de procedimentos administrativos, e quando perdurar todo esse estado de emergência que a gente tem vivenciado decorrente do coronavírus, tá? Então, eu coloquei aqui também o link, só um detalhe que a gente já disponibilizou esse treinamento, e a gente, depois que terminar a reunião, também a gente pode disponibilizar de novo para vocês. Então, como é que deve ser realizado o plano de trabalho remoto? Então, o principal ponto que a gente colocou, que é a principal ferramenta que a gente tem que ter ciência quando a gente está desenvolvendo esse trabalho remoto, a gente precisa desenvolver um plano de tarefas, né? Que o ideal é que seja proposto com o servidor, junto com a sua chefia imediata, né? E eles sentem, estudem tudo que vai ser desenvolvido naquele período que aquele servidor vai estar desenvolvendo aquela sua atividade remotamente. Então, onde devo inserir meu plano de trabalho remoto? Ele deve ser individual, ele deve ser um único processo, e ali vão ter todos os planos de trabalho de toda a equipe, de toda a disciplina, ou de todo o departamento. Então, qual é a nossa orientação com relação a isso? Então, na portaria que saiu, nessa portaria 818, o que foi recomendado era o seguinte, que se houver mais de um servidor lotado na unidade organizacional, ou seja, naquela disciplina, a gente cria um único processo no SEI, e todos os servidores vão estar vinculados àquele mesmo processo. Mas o que a gente viu acontecendo? Que isso aconteceu muitas vezes de forma individual. Então, por exemplo, um médico, um técnico de laboratório, ele criou seu próprio processo dentro do SEI, enviou para a gente,
e esse processo ficou de forma individual, não tem problema nenhum. Então, o que a gente não quer, na verdade, que aconteça é uma duplicidade. Por exemplo, que tenha um servidor que tem o seu plano de trabalho lá, individual, e depois a disciplina crie um outro plano de trabalho para toda a disciplina e coloque ele de novo. Então, isso a gente não recomenda. A gente orienta que cada servidor tem um único plano de trabalho e um único processo aberto no SEI, tá? E aqui eu coloquei só essa questão aí, que não há necessidade de abrir o novo processo. Só ocultar isso aqui. Então, como é que eu devo inserir meu plano de trabalho no SEI? Então, um passo a passo aí, que muitos de vocês já fizeram, né? Acredito eu, porque a gente já tem mais de 500 planos lançados lá. Então, o primeiro passo é iniciar o processo, buscar o tipo de processo, que é o pessoal, jornada de trabalho remoto, que está aqui. E o importante também é a gente preencher todos os dados que tem nesse termo de adesão. O que acontece? Eu já peguei alguns processos, alguns planos de trabalho, que, por exemplo, eu precisava ligar para o servidor para tirar alguma dúvida, ou para dizer para ele que ainda estava faltando uma assinatura do chefe do departamento, e às vezes o servidor não tinha colocado o celular, ou não tinha colocado algum contato. E às vezes, quando a gente procura até na intranet, não tinha o contato dele lá. Então, a gente realmente pede que todos os campos sejam preenchidos, tá? Com a máxima atenção. Então, quem que é o responsável por aprovar, por encaminhar esse plano de trabalho? Então, o plano de trabalho deve ter aprovação do servidor, da sua chefia imediata e do chefe do departamento, ou do coordenador ou do diretor, a depender da área que a gente esteja falando. Isso eu acho que foi a principal dúvida que a gente teve no começo desse processo, porque a gente estava recebendo muitos planos de trabalho que o chefe do departamento não estava assinando, então vocês devem ter visto aí alguns despachos, meu, da Viviane, da coordenadoria de gestão com pessoas, pedindo para que o chefe do departamento também olhasse esse plano de trabalho, também validasse. Por quê? Porque é uma ferramenta muito importante, né? Porque é ali que certifica, é um documento que certifica que o servidor realmente está desempenhando aquele trabalho remotamente, tá? Então, aí, só para ilustrar a tela, a canetinha que mostra a assinatura, ele deve clicar para assinar. Então, a chefia imediata, ou seja, a secretária, o próprio servidor, eles que vão ser responsáveis por encaminhar esse processo, que tem o plano de trabalho, para a coordenadoria de gestão com pessoas. Então, o que a gente percebeu também? Que muitos planos de trabalho estavam sendo enviados para outras áreas, ou para a própria divisão de administrativo. Então, a gente pede que seja diretamente enviado para a coordenadoria, que está aqui em cima, ó. Coordenadoria de gestão com pessoas, do Campo São Paulo. Gente, se tiver alguma dúvida, quiserem parar um pouco, perguntar, fiquem à vontade, tá? Que eu estou seguindo aqui. Eu não estou vendo vocês, eu só estou vendo o PowerPoint. Por enquanto não subiu nenhuma, tá, Isa? Mas Então tá pode jóia. seguir. Tá bom. Então, o que é importante também? Que quando se cria o plano de trabalho, seja disponibilizado o bloco de assinatura para que o chefe do departamento possa assinar. Porque uma outra dúvida que surgiu, às vezes o servidor criou o seu processo, abriu o seu plano de trabalho, pediu para a chefia imediata assinar, mas aí eu acho que o chefe do departamento não fazia parte daquela área dentro do SEI. Então, eles não sabiam como disponibilizar. Então, isso também é uma outra coisa que a gente, depois que terminou o primeiro treinamento, que a gente enviou, né, um tutorial explicando como criava esse bloco de assinatura e como disponibilizava isso para eles. Outra pergunta também, devo fazer todo mês um novo plano de trabalho? Isso é uma dúvida recorrente e que eu percebi que ao longo do processo estava acontecendo muito. Então, por exemplo, em março foi criado um plano de trabalho, aí depois em abril eu vi que o próprio servidor criou um outro plano de trabalho com as mesmas atividades, e agora eu já vi outros planos para maio. Qual é a orientação que a gente dá para vocês? Então, todos os planos de trabalho que forem encaminhados até o dia 31 de março, eles estão automaticamente prorrogados. Então, dispensando um novo plano de trabalho. Então, não preciso fazer todo mês um novo plano de trabalho para mim. A não ser que as minhas atividades, elas tenham mudado bastante, que eu tenha desenvolvido outro tipo de tarefa, que não aquela que eu coloquei no plano de trabalho anterior, aí sim eu vou precisar de um novo plano de trabalho.
Mas se não for esse o meu caso, se as minhas tarefas são as mesmas que eu vou estar desenvolvendo, não precisa criar um novo plano, tá? Então, esse plano está prorrogado aí automaticamente. Então, a regra é essa, não há necessidade de fazer novos planos de trabalho a cada mês. Uma questão importante também, que até eu vi que o Valdeci está aqui na reunião, é com relação à saída de equipamentos. Então, isso aqui eu coloquei só para ilustrar, que está lá na portaria, falando que para a realização do trabalho remoto, o servidor deve utilizar qualquer aparelho eletrônico que possibilite recursos de áudio e vídeo. Então, pode ser o seu computador, desktop, notebook, tablet e o próprio celular e smartphone também. E aqui só para frisar, né, que é um ponto importante também, que os custos referentes à conexão, à internet, energia elétrica, telefone, são de responsabilidade do servidor. Então, a possibilidade, caso eu não tenha, por exemplo, um equipamento em casa, um notebook, um desktop, ou eu não tenho um smartphone, a possibilidade de eu retirar o equipamento da Unifesp para realizar esse meu trabalho remoto dentro da minha casa. Então, um ponto que a portaria da ProPessoas colocou como importante é o caso da retirada de documentos e processos físicos. Então, qualquer documento que eu precise retirar, qualquer processo físico, eu preciso assinar um termo de responsabilidade, que lá dentro do SEI, quando a gente vai escolher o tipo de documento para incluir, ele está lá, um modelo que a gente inclui no próprio processo, caso eu precise retirar esse documento ou esse processo físico. E no próprio plano de trabalho também tem essa parte que ele pergunta se realmente eu vou precisar utilizar qualquer tipo de equipamento ou de processo. Então, um ponto importante também, que a gente coloca aqui nesse treinamento, que até a gente não citou isso da vez passada, é com relação ao termo de responsabilidade de saída de equipamentos. Então, a área de patrimônio, ela solicita que realmente quem retirou o equipamento da Unifesp, seja notebook, seja uma câmera fotográfica, seja um desktop, ele tem que assinar esse termo, então esse termo já está lá dentro do SEI, tem que colocar dentro desse mesmo processo, junto com o plano de trabalho, junto com o relatório de atividades, e assinar, e ter assinatura. E também precisa enviar esse termo para o e-mail do patrimônio. Valdeci, você quer comentar alguma coisa? Oi, Isabela, boa tarde a todos, tudo bem? Oi. Então, está certo o que você mencionou. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Estão ouvindo bem, né? Então, está certo o que você mencionou, é isso tudo feito pelo SEI, tá? Pode ficar até, vocês podem enviar até no bloco de assinaturas, lá para da ciência. Eu que dou ciência dessa retirada. O servidor, a chefia imediata e eu, tá? E aí eu vou deixar isso anexado no nossa caixa de arquivo para estar fiscalizando todos esses bens que foram retirados, tá? Vale lembrar uma coisa, quando terminar essa pandemia, todos esses bens têm que ser voltar para a Unifesp, porque depois vai ser feito o inventário, provavelmente em 2020, 2021, e esses bens têm que estar, porque vai estar no centro de custo de cada disciplina. É muito importante refrisar isso, tá? Assim que terminar, eles retornem para a Unifesp, ok? Uhum. Hoje até saiu um e-mail também da diretoria do campus, reforçando também com relação a esse termo de responsabilidade. Porque qual é a nossa preocupação? Que algumas pessoas já tenham retirado esse equipamento e a gente não tem esse controle, não tenha feito esse termo. Então, é para frisar que qualquer servidor, qualquer área que tenha retirado equipamento da Unifesp e tenha levado para sua casa, a gente precisa ter esse controle, precisa ter esse termo assinado, encaminhado para o patrimônio e também dentro do processo do SEI, tá? Então, aqui eu coloquei o formulário, então, só para ilustrar aqui, dentro do SEI, né, o termo de responsabilidade de saída de equipamentos. Então, tem bastante coisa aí também que tem que preencher com cuidado para deixar ciente que foi retirado esse equipamento. Agora a gente vai entrar na parte do relatório de atividades. Então, como é que será realizado o controle de frequência do servidor, né, enquanto perdurar todo esse estado de calamidade aí, de emergência com o Covid? Então, o controle de frequência se dará da seguinte forma.
o servidor, ele deverá enviar um relatório de atividades à chefia imediata pelo SEI em até 30 dias, utilizando-se para tanto o mesmo processo de abertura. Então, a gente orienta sempre a colocar tudo dentro do mesmo processo. Então, vai estar lá seu plano de trabalho, seu relatório de atividades, seu termo de saída de equipamentos, caso você tenha retirado ou não. Então, tudo vai estar lá junto para ficar tudo arquivado num único processo. Então, qual é a sugestão que a gente dá, que a gente estava percebendo também? Que alguns servidores, eles estavam encaminhando o relatório semanalmente ou quinzenalmente. Então, o que a gente sugere sempre é que esse relatório seja enviado para a nossa coordenadoria por mês. Então, por exemplo, em março a gente começou lá as atividades no dia 18. Então, do dia 18 de março até o dia 31 de março, um relatório, depois um outro relatório referente a abril, depois um outro relatório referente a maio. Mas isso não impede, por exemplo, que a gente faça um controle nosso interno. Então, como exemplo, na nossa coordenadoria de recursos humanos, a gente ter feito um acompanhamento semanal, porque senão a gente acaba esquecendo mesmo. Então, é difícil eu lembrar no final do mês de abril tudo que eu fiz desde o primeiro dia até o último dia. Então, a gente recomenda sempre que isso seja feito um controle ou diário, que você faça isso interno diário, ou semanal, ou quinzenal, mas é importante nunca esquecer realmente do que a gente fez naquele mês de trabalho, porque isso é uma referência que vai servir como controle de frequência de todo mundo que está trabalhando remotamente, tá? Então, outro ponto também importante que a gente percebeu é que muitas pessoas, principalmente os servidores médicos, biomédicos, que trabalham em turnos alternados, ou em flexibilidade, ou trabalham, por exemplo, alguns dias presencial, outros dias remotamente, eles não estavam fazendo o plano de trabalho remoto, mas precisa. Então, semana passada, a gente até conversou com algumas áreas, com algumas disciplinas, e orientou que esses planos sejam inseridos sim no SEI, mesmo que a pessoa não esteja trabalhando 100% remotamente. Tem esses turnos alternados. Então, precisa sim ter esse controle, precisa sim inserir esse plano de trabalho no SEI. E outro ponto importante também é que quando a área de administrativo de pessoal for fazer todo o controle de frequência, o servidor, ele precisa informar quais foram os dias que ele trabalhou presencial, quais foram os dias que ele trabalhou remoto, até para efeito de lançamento de desconto, com relação a vale transporte, com relação à insalubridade, porque você sabe que a gente vai pagar os dias realmente que eles foram presencialmente, para ter direito a esses auxílios, tá? Mas mesmo assim, uma coisa não elimina a outra. A gente tem a planilha de controle de frequência, mas a gente também deve ter os planos de trabalho e os relatórios de atividades, tá? Para todos esses dias que foram trabalhados aí de forma remota. Então, aqui, só para exemplificar, lá dentro do SEI, o relatório de atividades, de tarefas, né, que foram desenvolvidos. Então, mesma coisa, preencher todos os campos, descrever todas as atividades realizadas. Então, uma dúvida que surgiu na última reunião foi a seguinte: eu preciso colocar em detalhes todas as atividades que eu fiz todos os dias? A gente pode colocar assim, de uma forma resumida, né? Então, por exemplo, citando até o meu plano de trabalho, eu acabo colocando todo mês, de uma forma geral, assim, todas as atividades que eu desenvolvi dia após dia. Uma coisa que também eu percebi muito quando a gente estava recebendo os relatórios de atividades é que estava faltando a parte da avaliação do relatório. Então, quando o servidor preenche lá seu relatório de atividades e ele fala o que ele fez durante aquele mês, quando ele envia para o chefe imediato, o chefe deve olhar, analisar e fazer essa avaliação aqui abaixo, ó, falando se ele cumpriu todas as atividades na totalidade, parcial, ou se realmente não foi cumprido. Por quê? Porque isso vai ser confrontado depois, quando a gente for fazer o controle de frequência, e a gente vai ver se precisa de algum desconto, se não vai precisar, se realmente ele trabalhou e vai receber aqueles 30 dias referentes àquele mês, tá?
Então, aqui a observação, somente com essa avaliação e com a assinatura eletrônica do servidor e do seu chefe imediato, é que seu controle de frequência mensal estará validado. Então, aqui, diferente do plano de trabalho, não precisa da aprovação do chefe de departamento, apenas do servidor e da chefia imediata, porque isso se refere a um controle de frequência, tá? Lili, quer falar agora um pouquinho dessa parte aí das consistências? Oi, tô aqui. Só voltando a alguns pontos que a Isa falou, só para reforçar mesmo, tá, gente? Então, assim, hoje foi disparado o e-mail a partir da diretoria do campus a respeito da retirada de equipamentos. Lá tem as instruções, né, para incluir o termo de responsabilidade. Já recebemos também questionamento a respeito dos docentes. Quando a gente fala de plano de trabalho, essas orientações, né, que a gente mandou, a gente sempre está se referindo aos tais, tá? Os docentes é uma outra instrução que eles seguem, mas eles também devem formalizar aquele termo de responsabilidade. Só que aí, nesse caso, eles não têm um processo de plano de trabalho para incluir o termo, então eles podem mandar o termo diretamente para a divisão de patrimônio, tá? Que nós, né, nós não estamos fazendo acompanhamento do trabalho remoto dos docentes. Sobre a frequência, né, que a Isa está falando, o relatório de atividades é uma das bases, né, para o acompanhamento da frequência do servidor, e em complemento a ele, existe a planilha que a coordenadoria manda para todas as áreas, inclusive ela está mandando essa semana, alguns lugares já receberam, outros ainda não, e essa planilha é de suma importância com relação à questão dos apontamentos, inclusive dos dias que o servidor for trabalhar presencialmente. É a partir dessa planilha que são gerados os lançamentos para que o servidor receba, né, os adicionais de insalubridade, receba o vale transporte. Então, precisa ter bastante cuidado no preenchimento dessa planilha e no texto, né, que é a Bruna que dispara esse e-mail. O texto que ela coloca lá, que geralmente é um pouco extenso, mas que tem uma série de instruções que ela informa lá como ser feito, para quem enviar, o que apontar, enfim. Então, ter bastante atenção à instrução recebida através desse e-mail e no preenchimento da planilha, tá? Também a gente pede encarecidamente que o prazo que ela coloca lá no e-mail, que aquele prazo seja cumprido, porque a gente tem uma equipe bem reduzida, são em torno de 1.000 servidores que a gente lança todo mês, né, a consistência. Então, se você mandar atrasado, acaba impactando nesses lançamentos. Você pode ser que o seu apontamento não seja lançado, né? Não tem tempo hábil para isso em razão do atraso. Então, eu sei que é complicado, a gente está trabalhando aí numa situação completamente atípica, né? Fora da nossa rotina normal, mas eu chamo bastante atenção para o cumprimento daquele prazo que ela coloca lá no e-mail, tá? Dúvidas, se vocês tiverem, né, a respeito do preenchimento da planilha, pode mandar no nosso e-mail do DRH, que a gente consegue responder, tem respondido em até um dia útil, tá? Tem mais alguma coisa, Isa? Deixa eu ver. Acho que é só os pontos principais agora no final. Tá. Então, reforçando, né? Oi, Isa. Não, pode falar. Então, reforçando tudo que a Isa foi explicando desde o início, a gente pede, né, que todos os documentos relacionados ao seu trabalho remoto, que eles sejam incluídos sempre dentro do mesmo processo inicial. Não se deve criar um novo processo, nem para emitir relatório de atividades, nem para refazer plano de trabalho, se for preciso. É tudo sempre dentro daquele mesmo processo que você iniciou, seja em março ou abril, enfim, quando você começou a trabalhar de forma remota, ou flexibilizado, ou com escala de revezamento, tá? Os processos, eles são acompanhados pela nossa coordenadoria.
Então, um ponto que a gente explica aqui, assim, não estranhe se você verificar que o seu processo não está aberto na nossa unidade. A gente acompanha esses processos através de um bloco interno do SEI. Então, se vocês forem lá no histórico completo do andamento do processo, vocês vão conseguir ver que ele foi incluído nesse bloco interno e é através dele que a gente faz o acompanhamento, tá? O processo, da forma como foi aberto, vai continuar, ou seja, se você fez individual, permanece individual, se fez um para a área inteira, pode ser também, não precisa mudar o processo por conta disso. A gente recebe os processos lá na coordenadoria, geralmente a gente dá ciência lá no documento, para vocês verem, né, que a gente recebeu. Nos últimos tempos, eu tenho atribuído para a Isabela, porque é a Isabela que está diretamente agora cuidando desses acompanhamentos. Isso vocês podem verificar também lá no histórico completo. E, como eu disse antes, o controle é feito através do nosso bloco interno. Então, não se assustem se o processo não aparecer aberto na unidade da coordenadoria de gestão com pessoas, tá? Ele não está perdido, a gente está acompanhando o seu processo de uma outra forma. Acabou? Acabou. Além do trabalho remoto, pessoal, assim, dos processos, né, de trabalho remoto, a gente tem outros processos também que já estão no SEI, né, que já estão sendo feitos eletronicamente. Então, se porventura acontecer, né, licença gestante, licença paternidade, precisar incluir dependentes, os processos de férias, que todo mundo já trabalha com esse processo há mais de um ano, né, eletronicamente, alteração de conta bancária, solicitação do per capita saúde, a licença gala, que é a do casamento, né, e a licença nojo, que é em caso de falecimento de familiar. Todos esses processos já podem ser feitos via SEI. A única exceção, nesse momento, em relação ao formulário, é da licença gala e licença nojo, que ainda não tem o formulário eletrônico, então a gente pede que acesse lá o site da ProPessoas, pegue o formulário, vai ter que imprimir, preencher, assinar, escanear e colocar dentro do SEI para solicitar, tá? Nós já conversamos com a ProPessoa a respeito disso e eles falaram que vão providenciar a transformação desse formulário em formulário eletrônico. Enquanto não tem, a forma de solicitar é essa, tá? Outros processos também relacionados à nossa carreira, progressão, incentivo à qualificação, tanto da carreira de TAI como de docentes, também já está sendo feito via SEI, tá? Em qualquer um dos tipos, inclusive que no treinamento passado a gente ainda não tinha orientação a respeito do professor titular, né, promoção para professor titular, isso também já foi liberado, agora também já pode ser feito o pedido através do SEI. Outros processos que venham a ser incluídos e disponibilizados no SEI, a gente vai sempre usar algum canal de informação para vocês, seja através da diretoria do campus ou através do próprio e-mail da nossa coordenadoria de gestão com pessoas. Então, tudo aquilo que for mudando, se adaptando, a gente vai tentar comunicar a vocês com a maior brevidade possível para que vocês tenham acesso e não percam aí prazos, se for com relação à progressão e etc. Tá? Os materiais que a gente usou nesse treinamento, os tutoriais que a gente criou, o pessoal da comunicação do Campo São Paulo, né, da área de comunicação, eles disponibilizaram uma notícia na página do campus, e nessa notícia, além de ter a gravação dessa reunião, tem também todos os materiais que a gente usou. Então, todos os tutoriais estão lá disponíveis para vocês utilizarem à vontade, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que hoje tinha uma quantidade menor de pessoas, acabou sendo um pouco mais rápido do que o último. Vocês querem esclarecer alguma situação? Ninguém? Então, se não tiver nenhuma dúvida, era esse o treinamento, eram essas as orientações que a gente tinha para passar. Agradeço a participação de todos vocês, a gente continua disponível lá no e-mail, né, do RH, que eu vou colocar aqui,
no chat e no telefone também. Tem um telefone que a gente tem atendido os servidores, tá? Bom, gente, obrigada aí pela participação de vocês, de todos. Como a Leli falou, se tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento, sugestão, estamos aqui abertos nos nossos canais, no e-mail, no telefone, tá? Então, agradeço novamente e uma boa tarde aí para vocês. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Celeste. Edileus, a planilha, ela já está sendo enviada, tá? Desde ontem, se eu não me engano, a Bruna já está enviando a planilha e aí os departamentos estão recebendo aí ao longo dessa semana. Isa, deixar o pessoal sair, você fica aí que eu vou combinar umas coisinhas contigo.